Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lúcia Mara. Venho aqui hoje fazer esse vídeo, edição especial para uma instituição muito querida, a Escola Padre Jaime Felício, que me convidou para fazer aqui um vídeo sobre um assunto da minha área. Vou já falar um pouquinho sobre a minha área para vocês. E desde já eu agradeço todos que fazem a escola Padre Jaime Felício, a você que vai assistir esse vídeo e espero que vocês gostem, tá certo? Bom, para quem não me conhece, né, eu sou Lúcia Mara, eu sou filha da Lúcia e do Francisco, da comunidade de Santa Catarina, aí em Madalena, no estado do Ceará, e eu realizei todo o meu ensino fundamental na escola Padre Jaime Felício, desde o primeiro ano até o 9º ano. Então, é uma instituição onde eu dei os meus primeiros passos na área, né, da educação, do conhecimento. Então, eu devo muito e tenho um amor muito grande por este local. Agora eu vou fazer uma breve apresentação, quem eu sou profissionalmente. Eu sou tecnóloga em alimentos, formada pela FATEC Sertão Central, aqui em Xeramobim, no Ceará. A minha profissão tem um campo de atuação muito grande e um dos objetivos é produzir alimentos de qualidade. Que é o nosso forte, o nosso foco é que um alimento chegue de forma saudável e com qualidade na mesa do consumidor. Eu tenho mestrado em Tecnologia em Alimentos pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. Fiz o meu mestrado lá em Limoeiro do Norte. E atualmente eu sou doutoranda, né? Eu estou fazendo o meu doutorado em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. O título do nosso vídeo é Contaminação Física e Química e Microbiológica nos Alimentos. Como evitar? Então eu vou falar desses 3 tipos de contaminação e o que podemos fazer para evitar esse tipo de contaminação nos alimentos. Então, quando produzimos um alimento, ele deve chegar até o consumidor de forma qualidade, que tenha sabor, aroma, um odor agradável. Então, todas essas questões são consideradas muito importantes para se obter um alimento seguro. Esses contaminantes, eles podem ser prevenidos ou reduzidos por meio de cuidados, por meio de regras. Essas regras nós chamamos na nossa área de boas práticas de fabricação, ou BPF, né? Que a gente coloca a sigla para isso, que vai evitar com que esses agentes, esses contaminantes, cheguem no alimento pronto para o consumidor. Os perigos nos alimentos, né, os contaminantes nos alimentos, eles são agentes, são substâncias de origem química, biológica ou física que podem causar danos à saúde do consumidor. Então vamos começar falando sobre os contaminantes físicos. São aqueles indesejáveis nos alimentos, que são conhecidos também como materiais estranhos. Exemplo desse tipo de contaminantes são os adornos que os manipuladores de alimentos usam. O que são esses adornos? Pode ser o relógio, o anel, o brinco, até o cabelo. É considerado um tipo de contaminação física no alimento. E o que podemos fazer para estar evitando esse tipo de contaminação, né? Evitar essa contaminação física? É interessante que o manipulador de alimentos ele esteja utilizando a touca no momento do preparo do alimento, retirar os adornos, até o esmalte da unha é interessante ele retirar, porque às vezes durante a manipulação do alimento pode ir ali, né, um pedacinho do esmalte também, né? Então, esses são exemplos de contaminação física. Outro tipo de exemplo de contaminação física, que é aquela que pode ocorrer de forma acidental, é, por exemplo, se você vai lá desfiar um frango e fica ali um pedaço do osso do frango, né? E então, aquele osso representa também um tipo de contaminação física, né? Um tipo de perigo físico que pode estar presente ali no alimento. Na nossa cozinha, devemos sempre ter os alimentos bem armazenados, porque se a gente às vezes deixa o alimento exposto,
Pode vir, por exemplo, um roedor e passar ali por cima e deixar pelos que às vezes não conseguimos visualizar antes do preparo do alimento, né? Então, isso também é um tipo de contaminação física que pode ocorrer. A contaminação química, gente, ela é originária a partir de substâncias que podem ser tóxicas ao consumidor. Como é que pode ocorrer esse tipo de contaminação? Exemplos disso são a água sanitária, o detergente, o inseticida utilizado nas plantações, o lubrificante que é utilizado no equipamento onde vai ser manipulado o alimento. Então, deve ter um cuidado, né, enquanto a esse tipo de contaminantes. Na cozinha, por exemplo, se você faz higienização de uma panela e não faz o enxágue adequado, então com o tempo vai ficando ali resíduos do detergente. E aí no processo de cozimento, né, esse detergente pode ser liberado por alimento. A mesma coisa se você faz higienização das suas frutas e legumes com água sanitária e não faz o enxágue corretamente, pode ficar resíduos daquele contaminante. É recomendado fazer a higienização correta das frutas e verduras. E como é que é realizada essa higienização, né, das frutas e verduras, por exemplo? Geralmente, algumas verduras, por exemplo, vou citar aqui o cheiro verde, ele tem aquela terra, né, na sua raiz. Então, primeiro você faz uma lavagem para retirar aquelas sujidades. Depois você faz a imersão daquele cheiro verde, né, que a gente utiliza tanto na nossa culinária, em água sanitária. A água sanitária deve ser aquela aprovada pelo Ministério da Saúde, tem lá no rótulo. E lá no rótulo também tem especificando quando ela deve ser utilizada, né, para sanitização de frutas e verduras. Então, existe uma proporção que essa proporção de quanto utilizar essa água tem lá no rótulo e você faz a diluição daquela água sanitária em uma quantidade maior de água. Então, você deixa o alimento ali pelo tempo mais ou menos de 10 minutos para ser realizada aquela sanitização. E após essa imersão, você deve realizar um enxágue. Esse enxágue é muito importante porque é nele que vamos retirar possíveis resíduos do sanitizante e aí evitar um tipo de contaminação química. Então, pessoal, seguindo, né, nós temos os contaminantes biológicos ou os perigos biológicos, que eles são causados por organismos vivos. Esses organismos vivos podem ser fungos, bactérias, alguns tipos de protozoários e os vírus. Os vírus também, existem alguns vírus que eles são contaminantes dos alimentos. Falando especificamente das bactérias, existem 3 classes de bactérias. Essas bactérias podem ser deteriorantes, que são aquelas que vão degradar o alimento para poder multiplicar, para poder crescer, né? Então, elas são consideradas de deteriorantes. Isso acontece muito, por exemplo, na decomposição, quando vemos, por exemplo, um alimento que ele está em fase de decomposição, por exemplo, uma fruta está no seu estágio de senescência, né, que é aquele estágio onde todos os seus tecidos foram mortos. Então, ali tem a ação das bactérias que são consideradas deteriorantes. Elas estão utilizando o alimento como substrato para poder perpetuar a sua espécie. Existem também aquelas bactérias que são consideradas benéficas. Essas bactérias são utilizadas na tecnologia de alimentos, né, na indústria, para poder produzir alimentos, e elas estão presentes no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não sabe. Por exemplo, na fabricação do pão é utilizado um tipo de bactéria que ela vai agir como um fermento. Na fabricação de cerveja também não é diferente. Na produção de alguns tipos de queijos também são utilizados alguns tipos de bactérias. Essas bactérias são consideradas benéficas. Elas nos dão um retorno, que é uma transformação ali no alimento que é desejável.
E o que nós temos que ter atenção é o perigo biológico, né, que estamos aqui falando em relação às bactérias, são aquelas consideradas patogênicas. O que são as bactérias patogênicas? As bactérias patogênicas, elas vão causar algum dano à saúde do consumidor. Esse dano geralmente é alguma doença, né? E aí os sintomas podem variar. Podem ser, por exemplo, a uma diarreia, a uma febre, a uma dor de cabeça. Os sintomas podem variar de pessoas para pessoas, em qual tipo de bactéria, existem aquelas que são mais letais, enfim. Mas devemos ter cuidado com esse tipo, né, de contaminantes, porque eles são pequenos e não conseguimos visualizar. Existe o contaminante biológico e você consegue visualizar no alimento. Por exemplo, um fungo, quando ele contamina um alimento, podemos visualizar. Alguém aqui já viu, por exemplo, um pão com mofo? Uma fruta com mofo, né? Que a gente conhece o fungo muitas vezes por mofo. Então, conseguimos visualizar o fungo nos alimentos. E aí, o que é interessante destacarmos. Quando conseguimos visualizar aquelas colônias de fungos, ali é porque o fungo ele já se proliferou, ele já multiplicou bastante e ali conseguimos visualizar a olho nu. Porque lembra, alguns tipos de micro-organismos não conseguimos visualizar com o olho nu, não é verdade? Ou seja, através do olhar aqui. Então, eu preciso de um equipamento chamado de microscópio. Porém, alguns tipos de fungos, eles... quando crescem, formam suas colônias, nós podemos visualizar o olho nu. E aí, não sei se vocês já se depararam com essa situação de comer um fruto e aí está lá um fungo. Geralmente é bem pequenininho, pode ser de coloração branca, pode ser de uma coloração mais escura. E aí o que é que acontece? É descartada aquela parte e é feita a ingesta, né? Da parte que teoricamente está saudável. Isso é uma prática correta? Olha, não é recomendável não, porque quando conseguimos visualizar aqueles fungos, aquelas colônias a olho nu, é a parte onde teve a maior multiplicação, que ali pode ter sido um dano causado no fruto, um dano físico, né? Então ali teve uma abertura para eles crescerem. E aí vocês imaginem só, ali foi a parte que teve a maior multiplicação. Então, foi a parte onde eles se multiplicaram mais rápido. E no restante do fruto, tem também a presença de fungos, só que não conseguimos visualizar a olho nu. Então, por isso que é recomendável fazer o descarte daquele fruto e não fazer a ingesta. Então, para evitar esse tipo de perigos, né, gente, os perigos biológicos, é interessante cozinhar bem os alimentos, né? Quando se trata de carne, de produtos de origem animal, quando se trata de vegetais e frutas, fazer a higienização correta e seguir sempre as boas práticas de fabricação. O que são essas boas práticas de fabricação? São regras, normas que utilizamos na preparação dos alimentos, que... Por exemplo, não tossir no alimento, não falar muito quando estiver manipulando o alimento, estar sempre com as mãos higienizadas, fazer a higienização correta das mãos para manipular os alimentos. Nesta época que estamos vivendo, né, que é a época de Covid, ao fazer a aquisição de todos os seus insumos de alimentação, fazer uma limpeza na embalagem. Então é isso, pessoal. Falamos desses contaminantes ou perigos nos alimentos. Foi uma forma assim bem resumida, mas espero que tenha ficado alguma coisa, que vocês tenham compreendido e vamos adotar as boas práticas, os bons hábitos na preparação dos alimentos. Agradeço mais uma vez o convite da Escola Padre Jaime Felício, por meio dos professores, pelo convite. E eu me sinto muito feliz, né, de ter compartilhado um pouquinho sobre a minha área com vocês. Um forte abraço!